Esses são problemas clássicos para a apneia e também para o ronco. Eu diria que são problemas coadjuvantes, né? Eles são coadjuvantes. Porque, trazendo o tema, né, que é a apneia de sono, é um conjunto de fatores que faz com que a pessoa desenvolva esse distúrbio do sono, uma alteração do sono. Desvio de septo tem sua relevância, mas muitas vezes só a cirurgia do desvio de septo às vezes tem uma repercussão muito pequena, assim no sentido do que o paciente quer alcançar. Uhum. Então muitas vezes o médico faz a cirurgia do desvio de septo para adaptar melhor o CPAP. Por vezes a gente alcança um bom resultado com o desvio de septo. Um bom resultado. Mas por vezes não. Isso tem que ser relatado pro paciente. Que vai ser feita a cirurgia e depois nós vamos ver como é que evolui. Se nós vamos ter que fazer outros procedimentos. Ou cirurgia de faringe, que chama-se a faringoplastia lateral, que é uma cirurgia que eu tenho feito com regularidade. Tenho mexido muito menos em úvula, porque a úvula também tem a sua importância, o sininho, né? Ah, tá. Eu ia te perguntar do sininho. O tal do sininho, né? Mas o que é a cirurgia do ronco? Tira o sininho? Não, cada vez menos tem mexido menos na úvula, né? Se mexer é algo mais discreto. O que se tem feito que chama-se faringoplastia lateral, que é onde você pega e abre, é como se fosse abrir uma cortina. Sabe aquelas cortinas que tem que são você pega uma fita e amarra as cortinas e ela abre as cortinas? A cirurgia da faringoplastia lateral quase que semelhante a isso. Você dá uns pontos na faringe onde você lateraliza os pilares amidalianos e abre espaço ali. Porque a úvula tem uma função também, não remover muito, porque ela tem uma válvula para que as coisas e os alimentos e os líquidos não vão em direção ao nariz, né? Uhum. Então, não temos trabalhado muito mais em úvula, mas mais na faringoplastia lateral, né? E vendo os resultados para que, quando a pessoa precise usar o CPAP, não tenha que usar tanta pressão no CPAP, nesse aparelho. A gente pode até falar um pouco mais sobre o CPAP, sobre a polissonografia. Claro, a gente vai entrar nisso. Porque a polissonografia é um exame que faz o diagnóstico, né? Que vai fazer todos os processos. Então vejam vocês que o tratamento do ronco e da apneia não é algo mágico. Não é você fazer uma sintonia ou trabalhar em um ponto, né? Trabalhar ou só no desvio de septo ou só na amígdala, né? Tem coisas que a abordagem é pequena. Já tive situações de pacientes que chegaram no consultório querendo resolver o problema do ronco e estava muito acima do peso. Estava quase com uma obesidade mórbida. Aonde a obesidade mórbida, uma das coisas que acontece é a apneia de sono. Então, muitas vezes o paciente já está usando o CPAP, que é a terapia do sono, né, com o aparelho. Aí veio para fazer a cirurgia do ronco. Eu digo, não, tu tem que perder peso. Se for o caso, até para cirurgia bariátrica. E foi o que aconteceu nesse paciente. Fez cirurgia bariátrica, resolveu o problema e dispensou, inclusive, o CPAP. Então, são essas coisas todas que acontecem, né? Inclusive, cirurgia do ronco é uma coisa que eu não utilizo mais, né? Vamos fazer a cirurgia do ronco. Por que não tenho utilizado mais o termo cirurgia do ronco? Porque você vai se propor a fazer uma cirurgia do ronco, no pós-operatório imediato ou tardio, tem que sumir o ronco. Obrigatoriamente tem que sumir o ronco. Se eu estou oferecendo cirurgia do ronco, o resultado é a resolução do ronco. E o ronco por que acontece o ronco? Sim. Então, aí você, falando assim da cirurgia do ronco, porque não uso mais, porque muitas vezes o ronco ele é multifatorial, você tem que usar outras coisas, né? Então a gente vai fazer uma cirurgia e deixa tudo isso meio bem orientado, né? Para que não se tenha dúvida, né? No alcance da cirurgia. Bom, por que acontece o ronco? Porque é a vibração das estruturas. A vibração das estruturas. Então eu gosto muito de utilizar uma imagem analógica, eu gosto muito de imagens analógicas. Então se você tem uma mangueira, tá aberta a torneira e está saindo água na mangueira. Tem aquela vazão, né, a água. Muitas vezes não faz barulho, né? Então está saindo ali aquela água.
Agora, Aumentou a pressão? Não, aumentar a pressão nem é aumentar a pressão. Se você apertar a ponta da mangueira, Tá. faz o esguicho e faz um ruído, não é? Sim. Então eu gosto muito dessa imagem analógica, que a garganta acontece a mesma coisa. Em vez de pensarmos na água, pensarmos no ar. Então o que ocorre é o seguinte, você está respirando, então tem o tubo da garganta aqui, da respiração, o tubo respiratório, árvore respiratória. Então você tem ali nenhuma obstrução. Então o ar passa naturalmente. A pessoa respira naturalmente. Agora, se ocorre um restreitamento, é como se fosse da mangueira. Cai a mandíbula durante a noite, a pessoa ronca. Então já temos um problema que foi trazido lá, que a nossa espécie não tem um lastro para problema. Porque ficou tudo muito no lugarzinho, muito estreito ali, no mínimo necessário para manter a vida, né? Então o cérebro também não poderia, como eu estava trazendo isso, ele não podia crescer mais do que já cresceu, porque senão ele afoga o próprio indivíduo, né? Então seria assim, digamos, o fim da nossa espécie. Ele está lutando contra ele mesmo. Exatamente, se o cérebro continuasse, ia ter que crescer, né? Digamos assim, para sermos mais inteligentes e para fazermos as coisas mais certas, digamos, a gente esperar que o cérebro aumente de tamanho. A expectativa é que o cérebro não vai aumentar de tamanho mais. Porque se ele aumentar, ele vai continuar dando mais distúrbios pelo próprio tamanho dele, em especial os distúrbios respiratórios. Então, o que nós temos para fazer de certo e errado é com esse cérebro que nós temos aqui. Não temos que esperar que ele aumente de tamanho para que a gente né, sejamos mais inteligentes do que já somos. Essa é a nossa capacidade. Então, voltando aqui com relação a por que aparece o ronco, porque daí essas estruturas entram em relaxamento e vibram. Se for só o ronco, ok, o ronco até poderia considerar que o ronco até nem é uma doença. Né? Atrapalha muitas vezes quem está do lado do roncador. Tá. Acaba ficando doente quem está do lado, que não consegue, que não dorme, né? Aí fica doente. Mas o roncador, via de regra, dorme bem. Dorme muito bem, porque vai fazer, se é só roncador, né? Vai fazer a polissonografia, o exame do roncador aparece só ronco, mas o exame é normal. Doutor, uma perguntinha também com relação ao ronco. Se a pessoa dorme para cima, que nem o senhor falou, tem o relaxamento da mandíbula, ela vai descer e vai roncar. Vai roncar. E se dorme de lado, não ronca? Tende a melhorar. Tende a melhorar nos casos leves até moderados. Tende a dormir de lado, favorecer e é normal. o ronco. Agora, nem sempre. Tem casos de pacientes até de lado ronco, não tem. Tá. E é normal a pessoa acordar com o próprio ronco? Sim, daí isso chama-se o microdespertar. Então, o que ocorre? Isso é interessante, essa pergunta também. Porque no exame do sono, da polissonografia, você vai ver também uma coisa chamada da superficialização do sono, que chama os microdespertares. Os microdespertares. Então, vou tentar explicar para os ouvintes e os telespectadores aqui o que acontece durante o sono. Quando a gente começa o sono, a gente vai entrando num relaxamento, e aí a gente vai entrar num sono mais profundo, que é o sono não REM, que é um sono onde abaixa a temperatura corpórea, o batimento cardíaco diminui, os olhos param de se movimentar, e esse é o sono restabelecedor. Só que existe esse relaxamento. Aí, quando existe esse relaxamento, a pessoa quando acontece esse relaxamento, existe a apneia, que é a parada da respiração. E a apneia vai fazendo com que a pessoa vai baixando a oxigenação cerebral, até que o cérebro mais ou menos diz assim, acorda, porque você precisa respirar. Você precisa respirar. Então é quando ele dá aquele sono, ele se engasga, para de respirar e vem aquele ronco mais alto. Que as pessoas que estão ouvindo, se tem alguém em casa com esse problema, daí ele acorda, ele quase chega a acordar. Só que ele superficializa o sono. Quando ele superficializa o sono, ele volta todo o processo de novo. Aí ele vai relaxando. Quando chega no sono restabelecedor, ele se engasga de novo e acorda. Não chega a acordar, ele às vezes faz um micro despertar, mas tem pessoas que chegam a acordar mesmo. Às vezes tomam consciência do ambiente, mas a maioria das vezes não toma consciência do ambiente. Ele só relaxa, superficializa e depois ele volta a relaxar de novo. Quando chega no sono profundo, dá o relaxamento, faz a apneia, se engasga, superficializa. Então ele fica a noite inteira num sono chamado sono entrecortado. Entre micro despertar, sono profundo, apneia, se engasga, superficializa e ele vai fazendo esse sono. Aí a pessoa diz que acha que dormiu a noite inteira, mas ficou lutando a noite inteira com o sono, com a apneia. Durante o dia tem irritabilidade, falta de concentração, ansiedade,
sonolência diurna, várias coisas vão acontecendo e que ele tem, na verdade, é um sono entrecortado, ele não faz todas as fases do sono. O CPAP bem indicado resolve isso. Quando a pessoa consegue se adaptar, porque tem um período de adaptação, né? Mas uma vez adaptado, ele percebe, durante o dia, a mudança da produtividade do dia, né? Menos dores musculares, mais concentração, mais atividade. Só que muitas vezes ainda existe uma certa rejeição ao uso do CPAP, tal como uma rejeição ao uso de aparelhos auditivos, né? Tem uma coisa que a gente quer, a gente nasceu livre, né? O que a gente quer é estar livre de toda e qualquer coisa que nos prenda, né? Então, muitas vezes... Agora tem algo que a gente utiliza que demonstra que a gente tem uma deficiência, um problema, e que todo mundo usa e não tem rejeição, que é o óculos. Eu estou usando o óculos aqui e mostra para vocês todos aí que eu tenho uma deficiência física, que é a alteração visual. Mas o óculos, como é uma coisa que já é muito comum, as pessoas olham para você e nem notam que você está de óculos. Agora, quando vai usar um aparelho auditivo, já tem uma certa restrição, porque vão notar que eu tenho um aparelho auditivo, tenho uma perda auditiva. Vamos chamar de surdo. Mas como se o óculos não demonstrasse isso também, né? Que você tem uma deficiência visual. E o CPAP é algo semelhante. Muitas vezes, doutor, vou ter que dormir com esse aparelho, parece que eu estou numa UTI, parece que eu estou no fim da linha. Eu digo, não. É o começo da linha. Não é o fim da linha, né? Porque é a terapia do sono que mantém a oxigenação acima de 90%. Você não dessatura. Porque o problema durante o sono é a dessaturação. Você vai lutando com a oxigenação do sangue. Então, tem pessoas que fazem apneia, que ficam apneia com 1 minuto em apneia. Quando retoma com aquele ronco mais alto, e depois começa a roncar de novo, faz o ronco, faz o relaxamento, engasga, e volta, e superficializa, e fica isso que a ciência foi descobrindo ao longo do tempo, né? Através do exame de polissonografia e o interesse em saber o que acontecia no sono. Esse aspecto, claro, é o aspecto físico, né? Que propicia que o ser humano consiga desenvolver todas as potencialidades que o sono propicia, né? E dentre elas, sonhar, né? Os sonhos, por que sonhamos, né? Aí a gente entra num outro tema, né? Mas se a pessoa faz apneia, inclusive, está sempre superficializando, até essa função humana que nós temos, que é de sonhar, fica comprometida. O sonho é bom? É bom, é algo que existe na nossa espécie. Nós sonhamos, o que significa? Isso entra num outro campo, que também é de estudo, né? Que tem várias linhas. Mais psíquico. Mas é uma coisa importante. Então, nós temos que fazer com que o indivíduo, que a gente nos entregue ao sono, um indivíduo que possa fazer todas as funções do sono, dentre elas o sonhar, né? Porque muitas vezes o que a pessoa pode ter, às vezes, quando está com apneia, é pesadelos, né? Que está caindo, que está se afogando, né? Então, são essas coisas todas aí que eram um enigma grande e que foi agora sendo revelado, sendo mais revelado, né? Então, existe muito campo ainda de estudo, é um desafio para mim, né? E para todos da área do sono, né? Não só para mim, mas todos da área do sono, oferecer a terapia que vai dar o melhor resultado, né? Mas aspectos iniciais é a atividade física, o peso, né? São essas coisas que favorecem. E ver as alterações anatômicas que acontecem no indivíduo. Gostou desse vídeo? Gostou desse corte? Se inscreva aqui no canal da Líder FM.